Imagina só, um mundo inteiro falando uma única língua. Um único povo, com um único e gigantesco projeto em mente. Pois é, depois do grande dilúvio, a humanidade começou a se reerguer. E num mundo onde todo mundo se entendia, A comunicação era perfeita. Pensa só, sem barreiras, sem mal-entendidos, era uma união assim total. E com toda essa união, claro, surgiu um projeto grandioso. Mas a motivação por trás dele não era glorificar a Deus. A ideia era exaltar a si mesmos, sabe? Construir um nome para o próprio homem. A ordem de Deus tinha sido para se espalhar pela terra. Mas eles fizeram o contrário. Se juntaram num lugar só, numa planície lá em Sinar. E foi ali que um plano bem audacioso começou a nascer. E a ideia era essa, um verdadeiro chamado à ação. Isso aqui não era só sobre arquitetura, não. Era uma declaração de autossuficiência, de independência de Deus. Para a gente entender a raiz do problema, a gente tem que olhar para além dos tijolos. Aquela construção da torre era, na sua essência, uma rebelião muito bem organizada. Era um esforço para centralizar o poder e a glória nas mãos dos homens, e não nas de Deus. As motivações deles eram todas sobre eles mesmos. Primeiro, a busca pela fama, por um nome para si mesmos. Segundo, a ideia de garantir a própria segurança com as próprias obras, em vez de confiar na providência divina. E, por fim, criaram uma unidade na base do poder humano, sem submissão a Deus. Essa frase aqui entrega o jogo. O objetivo era a autopromoção e uma desobediência direta ao comando de Deus para encher a terra. Eles queriam se concentrar num lugar só e não se espalhar. Enquanto a humanidade estava ali totalmente imersa nesse projeto de autoexaltação, a perspectiva da história muda de repente. O foco vai lá para o céu, e isso cria um contraste que é, ao mesmo tempo, irônico e muito revelador. E aqui tem uma ironia que é sensacional. O pessoal achava que a torre era tão grande, mas tão grande, que ia chegar nos céus. Só que o texto diz que Deus precisou descer para conseguir ver a torre. Isso mostra o quão pequena a maior ambição humana pode ser, vista lá de cima, né? E ao observar, Deus reconhece o perigo. Isso é só o começo. Essa união, sem ele no centro, tinha um potencial ilimitado e muito perigoso para o mal. Se não fossem parados, nada mais os impediria. E aí vem a intervenção. Mas olha, não foi com fogo nem com um novo dilúvio. Deus age de um jeito quase cirúrgico, atingindo exatamente o coração do problema. A comunicação que os unia. De uma hora para outra, a ferramenta que tornava tudo possível, a língua em comum, é desfeita. Imagina o caos. Um pedreiro grita pedindo mais tijolo e o ajudante ouve uma coisa completamente diferente. Aquilo que era a maior força dele se tornou de repente a sua maior fraqueza. A coordenação, que é essencial para um projeto desses, simplesmente evaporou. A frustração tomou conta, a desconfiança cresceu e a cooperação, que era o alicerce de tudo, sumiu. O projeto, que parecia imparável, simplesmente parou. E a torre nunca foi concluída. E a cidade inacabada recebeu um nome que ia ecoar para sempre como um lembrete: Babel, que em hebraico soa parecido com a palavra para a confusão. O próprio nome se tornou legado de um projeto que fracassou por causa do orgulho. O legado de Babel ensina algo muito profundo para a gente. A questão nunca foi construir. O ser humano foi criado para inovar, para edificar. O problema foi para quem eles estavam construindo. O erro foi construir para a sua própria glória. E aqui a Bíblia nos mostra um contraponto fascinante. Séculos depois, no dia de Pentecostes, Deus reverte o efeito de Babel. Lá em Babel, as línguas foram confundidas para espalhar uma humanidade rebelde. Já em Pentecostes, o Espírito Santo uniu as línguas para que todos pudessem entender uma única mensagem. A verdadeira unidade não vem de baixo para cima, sabe? Ela vem de cima para baixo, quando Deus está no centro. E no final, a história dessa torre antiga deixa uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual. Na nossa vida, nos nossos projetos, nas nossas ambições, que tipo de torre a gente está construindo? Uma para nossa glória ou uma para a glória de Deus? Fica aí a reflexão.